Estamos comemorando 200 anos da relação Brasil e França. E os franceses estiveram aqui na Ibiapaba no século XVI, que dominava por quase um século. Há registros que em 1590 a presença do Bombille ou Mambille com um contingente de 16 soldados. Capistrano escreveu que até 1500 mais ou menos não se sabia se o Brasil seria português ou seria francês. Tal era a disputa, né? Os franceses presentes do Rio de Janeiro até o Pará. Onde tinha Foz de Rio, tinha francês. E eles vinham até, não chamava-se ainda Ibiapaba, mas daqui eles levavam os nativos para a França. Você vê registros na cidade de Dieppe, Rouen, na França, nas cidades portuárias, esse pessoal chegando com os nativos e faziam verdadeiros rituais e danças deles, né, dos nativos, para apresentação aos nobres. Os tupinambás, eles tinham uma plumagem colorida, muito bonita, de aves aqui, né? E tudo isso chamava muita atenção. Mas eles levavam e eles traziam. Eles faziam isso de forma respeitosa. Naquela época, o que se chama hoje de francês não era a França toda. Eram principalmente normandos, principalmente de Saint-Malo, e bretões da cidade de Brest. E aí entra na história a famosa expedição de Pero Coelho de Souza, em 1604, né, que passa por Camusim, sobe a Serra de Ibiapaba e expulsa os franceses. Com isso, a região toda começa a aparecer registros a partir dessa expedição e entra na historiografia cearense. Os franceses, eles já estavam no Maranhão, vinham pelo mar, pelo porto do Camusim, mas eles já estavam dominando toda essa região. É a mesma ideia que Vieira teve de dividir a missão do Maranhão Grão-Pará com a missão da Ibiapaba, porque nós tínhamos um contingente indígena aldeado de mais de 5.000 índios aldeados, era a maior tribo aldeada da América Latina. Então Vieira também esteve aqui em 1660, dividiu, se criou a missão de Ibiapaba. Ibi quer dizer terra, Apaba quer dizer alta, cortada, talhada, serrada. É uma cuesta, é uma bacia que se pode se observar, e aí ele dividiu para facilitar essa catequese. E quando ele chegou, ele escolhe a igreja matriz para se construir a igreja da missão de Ibiapaba. É a igreja mais antiga do Ceará e do Piauí, que tem 324 anos. E isso fazia mais de 100 anos que esse povo estava aqui. O francês, ele era diferente do português. A visão dele para com o nativo, ele não maltratava fisicamente. Claro que ele estava interessado em riquezas, em pau-brasil e outras coisas mais, né? Mas ele se imiscuía à cultura nativa. Ele não tinha necessidade de agredir fisicamente. Eles eram amigos. No século XVII, 1700, após a construção da Igreja Matriz, que foi no dia 15 de agosto de 1700, se passou uma forma de catequese. Você observa que as principais vilas do Ceará, Soure, que era Calcaia, Arronches, Porangaba, Vila Viçosa Real da América, para distinguir da Vila de Portugal, é Nossa Senhora da Assunção, e Fortaleza, 15 de agosto, Nossa Senhora da Assunção, todas elas dogmas de santa, dogmas de virgem, que era uma forma dos índios catequizarem as índias mulheres. E uma das coisas que mais atraía eram as muralhas chamadas as serras. Eles ficavam observando de longe a silhueta das serras e ali o imaginário se fazia. As batalhas que falam os historiadores, que ela se deu perto à Pedra do Itaraguçu, que significa pedra grande. Ela é uma fonte de água que nunca veio a secar, e aí foi nesse local que os franceses se encontraram com a tropa de Pero Coelho. E vale salientar, Martim Soares Moreno, o índio branco, ele que apaziguava, porque Pero Coelho era muito rude, muito selvagem, trazer esses índios escravizados para levar para o Maranhão, né? Porque o governo era da Paraíba. Então ele fazia tudo isso, mas graças a Martim Soares Moreno que conseguia pacificar. Como eu disse, os índios tabajaras eram índios pacíficos, por isso que foi fácil ser colonizado pelos franceses, pelos portugueses e depois pelos holandeses. Os índios que expulsaram realmente os holandeses de Pernambuco foram os índios da Ibiapaba.
Isso os livros de história eles não contam. Foi Diabo Grande, Mel Redondo, Cobra Ligeiro e o grande Felipe Camarão, que eu afirmo, como Barão de Sturdat, como Tomás Pompeu Sobrinho, com tantos outros, afirmo que ele é de Viçosa do Ceará, um cearense. O que a gente não encontra são os vestígios desses franceses, porque os portugueses eles se encarregaram de destruir mesmo. Para consolidar essa conquista e dizer que era deles, eles o que tinha de vestígio francês, eles acabaram, até a língua. E aí em 1743 veio Jean-Pierre Fontenelle, veio de Melun, na França. Então quando ele chega aqui, ele vê atrás das minas da Pedra Verde, que era essa famosa mina que existe, que tem cobre, prata, mas eles achavam que tinha ouro. Chegando em Viçosa, ele construía a sua família com Umbelina. Ele está sepultado na Igreja Matriz da Missão de Ibiapaba, a atual Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, e ele construiu 10 filhos. Essa família cresceu aqui muito pelo próximo, Parnaíba, Granja, Tianguá, e floresceu por todo o Brasil, que são os Fontanelles, ou Fontenelle com 2 L, ou Fontenelle com L, todos originários aqui da Ibiapaba, aqui de Viçosa do Ceará, vindo de Jean-Pierre Fontenelle. E a primeira rua da França equinocial existente no Brasil foi aqui em Viçosa, quando eles denominaram a rua atual de José Siqueira por Rua de Paris. Arraial de Paris, vamos dizer que fosse uma primeira favela a se constituir por conta dessa questão social, o retirante. E por que eles tinham que demorar? Porque eles precisavam conseguir essa farinha, essa rapadura, e para conseguir, eles tinham que trabalhar junto aos sitiantes, às pessoas que tinham suas fábricas de cachaça, suas fábricas de rapadura, os que produziam na serra, porque tinham isso armazenado com fartura. Tinham seus caixões de mantimento tudo cheio. Então esse povo ia prestar um serviço para poder conseguir essa farinha, essa rapadura para garantir o alimento. Então ele dizia, aquilo ali é uma verdadeira Paris. Paris, porque estava Paris do auge da Belle Époque. Só que lá era tudo glamouroso, era tudo bonito, era muito dinheiro. Tinha as misérias, mas era uma miséria bem apresentada, vamos dizer assim, bem vestida, né? E daí foi a presença francesa. Mas eu nunca vi um viçosense falar francês. A senhora fala? Não. A educação era dada principalmente, num primeiro momento, pela igreja, com os jesuítas. Depois, a educação ela começou a ser feita especificamente para aquelas famílias mais abastadas, e essas famílias mandavam os seus filhos para a Europa. E a França era um destino muito comum. Até 1940, Sobral se transformou numa cidade de música. Era em todo canto que você andava, tinha um piano e tinha professor francês. E a minha mãe, nós nascemos na Praça Senador Figueira, que foi um senador eleito pelo meu terceiro avô, senador Paula. Senador Figueira é uma das praças mais bonitas de Sobral, era rodeado de casas com piano. Então cresceu a vista desse povo da Europa. Sobral está importando muito piano, vamos para lá. Então aqui vieram vários, mais de 30 professores de francês, e toda casa aqui, eles ensinavam piano e ensinavam a língua francesa. As famílias, né, estabeleciam relações com grandes corporações francesas, e dessas relações muitas vezes culminavam de pessoas aqui do estado, principalmente do sertão setentrional e central, irem para a Europa, negociar, em alguns casos, viver e estudar. O Arco Nossa Senhora de Fátima
é uma menção à vinda dela em 1953. Ela veio de Portugal fazendo todo o Brasil. E quando disseram que ia passar para o Sobral, Dom José, com a equipe dele, vamos fazer o Arco de Nossa Senhora de Fátima. Tem muita gente que chama o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo é de Paris. Nós não queremos ser Paris nunca. Embora você vá conhecer a Avenida Doutor Guarani, que você passou um pouco por ela, se você vir lá do arco para um lado e por outro, parece um pouquinho da Champs-Élysées. E as plantas e tal, e tal, e tal. Tá me entendendo? Mas o arco foi em 1953 para a vinda de Nossa Senhora de Fátima. E para ilustrar a importância da França naquele momento, né, no século XIX, eu queria trazer aqui a história do Vicente Cândido Figueira de Saboia, natural de Sobral, e que teve um papel importantíssimo aqui no Brasil para a medicina, onde ele foi à França estudar e trouxe todo o seu conhecimento para cá. Essa história é contada no livro de José Dilson Vasconcelos, Gotas de História da Odontologia, e que o Vicente Saboia, como eu falei, nasceu em Sobral na primeira metade do século. Depois ele iniciou os estudos na cidade de Recife, se formou, foi para o Rio de Janeiro, aonde passou um tempo estudando medicina na faculdade de medicina e foi para a Europa fazer os estágios. Passou 2 anos na França, onde ele se especializou na matéria de cirurgia e obstetrícia. Que de 1892 até 1955 foi um apogeu muito grande de roupa, de tudo que vinha da Europa para cá, principalmente da França. A França dominou Sobral com seus vapores, com uísque. Aqui tinha um uísque francês, tinha o perfume francês, era vendido na rua, cara, aqui. Tá me entendendo? Pela facilidade. Hoje você vai atrás de um perfume francês, é um absurdo, não é isso? A roupa francesa, o estilo francês. Se você andar pelo centro da cidade, você ainda vai ver algumas residências antigas com aquele estilo Vogue Nouveau, né? Que veio da França. A palavra Icó é uma palavra indígena, que significa água ou rio da roça. Era uma tribo tapuia, pertencente à nação Cariri, que habitava aqui às margens do Rio Salgado, do Rio Jaguaribe e até o Rio do Peixe da Paraíba. Para você ter ideia, o Icó tem 342 anos de história. A história de Icó começou no dia 24 de janeiro de 1682, com a chegada dos homens do São Francisco. Aí vieram 2 famílias importantes, foi a família Fonseca e a família Monte. É que vieram do Rio São Francisco, lá de Penedo de Alagoas, né? Vieram de lá, comandada pelo capitão Nabo Corrêa. A família Fonseca recebeu como Seis Maria a fazenda Bom Sucesso, que ficava aqui no outro lado da margem do Rio Salgado, que ficou conhecido como o primeiro Icó, o primeiro arraial, né? Só que esse primeiro Icó, ele desapareceu, devido às grandes enchentes do Rio Salgado, né, que chegaram e inundavam. Aí Francisco de Monte Silva, ele recebe como Seis Maria a fazenda Pilar e a fazenda Carro Quebrado, que é aqui onde nós estamos, né? Recebeu 2 Seis Marias logo no começo, aí nessa Seis Maria foi fundado o primeiro arraial do Icó, que foi o segundo Icó. E nesse segundo Icó foi onde o Icó prosperou, né? Que é o Icó de hoje. E a partir daí foi que começou a urbe, o surgimento da cidade de Icó. O Icó foi uma cidade que prosperou muito devido ao quê? Devido às 2 grandes estradas coloniais, que era a Estrada Geral do Jaguaribe e a Estrada das Boiadas, né? Que fazia ligação com Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte
Paraíba, né? Aí Icó tornou-se uma cidade rica devido ao quê? Devido a essa estrada, a estrada geral do Jaguaribe e a estrada das Boiadas, né? Aí Icó prosperou muito, chegou a ser a maior cidade da província do Ceará. Aí Icó era como um fundo de um funil. Tudo que passava no Ceará tinha que passar primeiro no Icó. Icó foi capital do Ceará em outubro de 1823 a janeiro de 1824. Icó foi capital do Ceará. Para você ter uma ideia, até 1814, a população do Icó chegava a 16 mil habitantes. Fortaleza chegava a 12 mil habitantes. A renda fiscal do Icó era 350 mil réis. A de Fortaleza chegava a 150 mil réis. Icó foi a maior cidade da província do Ceará. Aqui tudo era, a influência era francesa, muito grande. Os filhos dos grandes fazendeiros iam para Paris, lá iam estudar lá. Aí quando vinha, trazia os costumes de lá, vestimenta, a cultura, né? Aí depois veio para cá um casal de francês, que era o doutor Pedro Tebege e Elisa Soler. Esse francês, Pedro Tebege, chegou aqui e se interessou pela história do Ceará. Olha, nós devemos muito a Pedro Tebege. De Marseille, França, depois foi para Paris, estudou lá e depois se formou e veio para cá. Pierre François Tebege. Nome francês, que é o nome original dele. Ele aportuguesou esse nome quando ele foi escolhido para participar da Academia Pernambucana de Letras, aí mudou o nome dele para Pedro Tebege, né? Que é em português, né? Ele fez um resgate da nossa história desde os primórdios. E ele se desceu para o interior e pesquisou profundamente in loco. Quer dizer, é a chamada pesquisa primária, né? Uma coisa é você pegar documentos já produzidos por outros. Outra coisa é você produzir documentos, como ele fez, o Pedro Tebege. Ele é nome de uma rua, de uma avenida no Pirambu, hoje em homenagem a ele, né? Aí chegando aqui, ele mudou muitas coisas. Ele queria formar o Icó uma cidade francesa, né? Uma Paris, né? Tem até um jornal lá em Fortaleza, o jornal Pedro II, edição de março de 1861, onde tem lá em matéria Icó, a Paris do Sertão, né? Ele construiu esse teatro, ele demoliu a casa de câmara e cadeia, construiu o cemitério, né? E muitos açudes ele construiu. Construiu na época uma estrada de Icó a Aracati. Ele desenhou o mapa cartografado da província do Ceará. Esse mapa ainda é hoje usado ainda, né? E foi um homem que viveu além do seu tempo, né? Se você ler o livro de Tebege, os 3 livros de Tebege, você vai ver que foi um homem que viveu além do seu tempo, né? Como é que naquela época tinha condição de juntar tudo isso, né? Pegou a arquitetura colonial e barroca, que estava transformando em neoclássico e neogótico. Construiu esse teatro e esse Largo do Tebege, que era o maior centro comercial da província do Ceará, né? Tudo que passava do Ceará passava por aqui. Aí ele resolveu formar no Boulevard, aquele pração que tem lá em Paris, né? Aí foi o que ele fez. Para transformar tinha que ter um teatro e tinha que ter uma catedral, né? Construiu o teatro, esse teatro nós estamos aqui, todo em estilo neoclássico, com inspiração paladiana, que Palladio foi um arquiteto da Renascença, que veio por essas colunas, que essas colunas é estilo paladiano. Aí ele construiu esse teatro. Aí formou esse teatro no estilo Boulevard. Aí tinha que ter uma catedral. Aí ele começou a fazer essa catedral que está hoje aí, essa igreja, que infelizmente ele não chegou a concluir, né? Aí aqui tinha muitos concertos de pianos, né? A Elisa Soler trouxe concertos de piano, tinha sarau aí à noite, as famílias vinham, se reuniam, com luzes, que era, como Paris era a cidade da luz, né? Cidade de luz, aqui também queria ser igual a cidade de luz. Então é uma cidade que vai se organizar, né? Segundo uma traça pombalina, né? Em que você tem o Rocio, né? Com as principais edificações da cidade, né? Teatro, a igreja matriz, a casa de câmara e cadeia, né? Os principais sobrados, né? Uma rua principal, que é a rua Ilídio Sampaio, né? A rua grande, né? Onde você tem os sobrados mais vistosos da cidade, né? E uma rua de serviço, né?
além do mercado que vai ser construído depois. O próprio Tebege, né, que projetou essa beleza arquitetônica aqui do Icó, que se estendeu até a cidade de Aracati. Você sabe que Aracati tem uma avenida que é igual a do Icó. Era tudo imitação francesa, né? Eu sei que tudo era belo, mas num certo dia, toda essa beleza, todo esse encantamento, todo esse progresso chegou a desaparecer assim de um momento para outro. 3 fatores contribuíram para a decadência do Icó. O primeiro foi essa grande epidemia do cólera, né, que dizimou 1/3 da população do Icó. O segundo foi a grande seca de 1877 a 1879. Também ganhou muito dinheiro, né, na época do algodão, mas que infelizmente não foi beneficiada pela passagem da ferrovia, que passou por Iguatu, né? Isso fez com que Iguatu se transformasse no que é hoje, uma das maiores cidades do Ceará, e Icó caísse do ponto de vista econômico, né? Subsistindo hoje como um testemunho, né, do urbanismo, né, do passado colonial aqui do Ceará. Tudo, o doutor Tebege, depois que o cólera tinha normalizado, ele foi atrás de recursos em Fortaleza para o município de Icó. Só que quando ele chegou, ele pegou um AVC e veio a falecer, né? No dia 8 de maio de 1864. E a figura do Pedro Tebege, né, que dá nome a uma das avenidas aqui nossas, da cidade de Fortaleza, né, ali nas imediações do Carlito Pamplona, né, o pessoal chama de Tembege, né? Na verdade não é Tembege, é Teberge, né? É um sobrenome francês, né? Diz da importância dessa pessoa, né? Não só para Icó, não só para a cidade de Fortaleza, mas para o Ceará como um todo. Vive la France, monsieur. E o Ceará. E o Ceará. E o Icó. E o Icó. Quando o Icó foi tombado, né, foi feita escavações lá acho que no altar da igreja do Nossa Senhora da Conceição do Monte, foi encontrado alguns arabescos, né, do bordado rococó. E quando a gente começou a trabalhar o rococó, a gente viu que tinha essa influência já antes da gente fundar a associação, só que a gente não sabia, francesa, né, porque o rococó é originário da França. E interessante que a gente começou dando curso, contando a história, né? Então a gente aprendeu a história do Icó, que até então nós não sabíamos. A gente aprendeu com essa influência francesa. A gente viu que a melhor identificação do Icó seria a arquitetura, né? As fachadas, os arabescos, os desenhos que tem nas casas, nos sobrados, nas igrejas. E a gente começou desenvolvendo as peças e o ponto que casou com a arquitetura, com os arabescos, foi o rococó, o ponto rococó. Foi aí que nasceu o bordado rococó do Icó. É único? É único, é único. Bordado rococó de uma peça inteira, bordada em rococó, numa tecelagem 100% algodão, um tecido grosso, com uma linha grossa, você só encontra no Icó. Na realidade, meus 75 anos para cá, porque eu conheço o Icó, não, assim, ficou estável, parado. Não teve muita coisa, mas era para estar melhor. Meu trabalho é esse material de sola, uma partezinha de galão, botas, bornó, perneira, vaqueiro, bolsa de couro, colher de pau, chocalho. Se pudesse voltar atrás, era ótimo, né? Eu tenho saudade muita, porque eu fui criada lá no mercado. Meu pai tinha uma banquinha, ele colocava o colchão lá para mim dormir. Aí fui criada no mercado. A menina me perguntou um dia desse, você aprendeu a cozinhar com sua mãe? Eu digo, não, com sofrimento mesmo.
Eu disse, doutor Paulo, um dia eu ainda vou ter meu restaurante. Será? Eu disse, vou. E o senhor vai estar lá para o senhor ver. Quando ele soube que eu tinha botado um negócio no mercado, ele foi lá. Quase todo final de semana ele ia lá. Disse, Seição, você realizou seu sonho? Eu realizei. Não é seu não, mas é seu, né? Que você paga aluguel de guerra. Que ele acabou me cedendo um terreno aqui para me construir. E final de tarde assim, ele chega aqui, se senta e diz, como a gente sonhar é bom. Você sonhou muitos anos sonhando e hoje você realizou seu sonho. Eu digo, foi. Graças a Deus. Eu sou muito, muito, muito grata a Deus por eu ter chegado aonde eu estou. Deus me dá força e coragem, né? Para me batalhar. Eu tenho orgulho de ser igual esse. Aqui é o ICO, né? O Sítio Bom Sucesso, né? Que as duas comunidades são ligadas, é o Sítio Bom Sucesso e GH1. Aí aqui é eu e José Pereira da Costa, Zezinho, apelido, né? Tomando de conta aqui. Quando nós fomos administrar aqui essa comunidade, aí os outros antigamente, outro presidente, não queria mais. Aí para não ficar parado, aí eu e Zezinho assumimos aqui a liderança, aí estamos até hoje, está com uns 3 a 4 anos já. E nós trabalhamos com trator, com gado, cultura suína, produção de leite, e também no GH, no Bom Sucesso, gera também isso. E temos também um perímetro irrigado, não é, que até hoje o perímetro irrigado ainda funciona muito precariamente, mas funciona, né? Nós temos muitos segmentos, o comércio do ICO é elevado um pouquinho. E agora nós chegou aqui na cidade uma empresa de placa de energia solar. E vai gerar uma mina de 100, uma base de 1000 empregos, né? Aí isso é muito bom para a cidade. Para trazer melhoria para a gente, né? Trazer melhoria para a gente. Tá muito bom, não tem o que reclamar da firma, tá ótima. A parte de emprego, desenvolvimento, na parte da reciclagem. Eles também já estão entrando em contato com as comunidades para poder saber quem é que trabalha nessa área de reciclagem, né? Catador de reciclagem, essas coisas. Aí já é uma coisa importante, né? Já é uma sustentabilidade a mais, né? O pessoal da comunidade, quem trabalha com isso. É um futuro. A gente espera que seja um bom futuro para a gente aqui, né? Eu acredito que vai ser. E eles já fizeram visita na nossa loja, já fizeram uma encomenda grande de artesanato, né? Para levar para uma feira de São Paulo, então esse produto vai ser divulgado nessa feira. E a gente está aberto, né? Para parcerias. Hoje só se faz, a gente só anda com parceiros. Isso é o futuro do ICO? Eu acredito que sim. É o futuro, é energia solar, não tenha dúvida disso. E aqui no ICO? Aqui nós temos a história do Barão do Crato, nós temos a história do Canela Preta, nós temos a Confederação do Equador, nós temos a história da cidade, nós temos os nossos casarões, né? E nós temos aqui a festa do Senhor do Bonfim, que durante muitos anos foi a maior festa religiosa do Ceará. A festa do Senhor do Bonfim tem 286 anos de história, foi a maior festa religiosa, mas nunca se investiu nisso. Influência francesa. Nós somos realmente um gigante adormecido. Por que não buscar o passado? O ICO tem um passado, e este passado, a França passou por aqui. Não foi o ICO que passou na França, foi a França que passou por aqui. Désormais, d'autres Français arrivent à ICO, et avec eux, la ville certainement connaîtra des jours meilleurs. CARE, Société française d'énergie renouvelable, présente au Ceará depuis 2018, implantée à ICO, une usine solaire photovoltaïque qui va générer de l'énergie propre avec la création de 900 emplois directs et 700 indirects, impactant de façon positive l'économie locale et la vie de milliers de personnes dans toute cette région. Donc, c'est à nouveau les Français qui redonneront de l'éclat à la ville. Nós recebemos uma pessoa, uma descendente de Pedro Teberge, né? Ela fez uma visita aqui no ICO e foi muito importante. Ela trouxe assim
A gente voltou no passado, né, com a visita dela. O meu nome é Gilda Teberge e como trineta de Pierre-François Teberge, o Dr. Pedro Teberge, como ficou conhecido aqui, como descendente direta do casal, sinto muito orgulho pela contribuição significativa deles para o desenvolvimento econômico, social e artístico desta cidade. Agradeço muito o afeto e o respeito que todos têm pela memória deles e por todas as homenagens que lhes têm sido prestadas. Muito obrigada. Viva o Icó! Rentre mon amour et restez-y. Parle-moi avec sincérité tout que tu veux me dire. Rentre, tu peux rentrer, tu es chez toi. Je sais tu avais beaucoup besoin de moi. Et tes rêves, ils sont bien finis. J'ai beaucoup souffert à ton absence. Bem, vamos então começar sobre um assunto extraordinário, que é procurar entender a influência da cultura francesa na cultura brasileira e particularmente do Ceará. Os franceses, os holandeses invadiram aqui o Brasil em 1624, no século XVII, né? Saíram e voltaram em 1630 até 45, né? Mas nesse meio aí, os franceses invadiram o Brasil, né? Em 3 oportunidades. Primeiro, no Rio de Janeiro. Depois, aqui pelo Ceará. E, finalmente, no Maranhão. Na França equinocial, né? Em 1612, na verdade. E interessante que eles chamavam de, como eles eram protestantes, né? Eles eram luteranos, protestantes, eles colocavam o nome dos lugares de acordo com a posição geográfica. Que foi uma tentativa francesa de se estabelecer no Maranhão e, enquanto lá, eles faziam incursões no Ceará. Existem depoimentos interessantes sobre isso, inclusive é um depoimento do Jean de Lery, um francês, que ele resistiu uma carta de um capitão francês com um chefe tupinambá. E esse encontro é muito interessante para ver essa percepção que o capitão francês tinha e o chefe tupinambá em relação ao capitalismo, ao mercantilismo. E o chefe tupinambá fez uma série de perguntas para ele, né? Por que vocês vêm de tão longe pegar esse pau para fazer lenha? E ele disse, não é para fazer lenha, né? É para colocar atingir o pano. A gente precisa, aquela cor púrpura vermelha que o pau-brasil deixa, e a gente vende esse pano. Ele disse, mas para que tanto madeira, para que tanto pano? Certo? Isso é para todas as pessoas, né? Algo desse tipo. E ele disse, não, um homem só detém toda essa riqueza. Mas para que eles querem toda essa riqueza? Se um homem só, quando ele morre, ele deixa para quem? E fizeram negócios com eles. Traziam bugigangas, trocavam pela madeira. Foi por isso que Portugal, que praticamente abandonara o Ceará totalmente, relegaram, porque achavam que isso aqui era um deserto, começou a se preocupar. A primeira medalha que o Brasil fez, que é a medalha de Cayena. Então, quando Dom João VI veio para o Brasil, fugindo de Napoleão, ele veio frustrado, revoltado, magoado. Aí quis demonstrar que ele também era alguém. E foi lá em Cayena, que era a possessão francesa aqui, próxima ao Brasil, invadiu Cayena, ganhou lá, dominou Cayena e criou a medalha justamente da Batalha de Cayena em 1809. Mas é o século XIX que marca efetivamente a presença francesa no Ceará. Uma curiosidade que a gente percebe é que em 1822, com a independência do Brasil, nada mudou na arte, na arquitetura brasileira. Ainda continua aquela arquitetura colonial. Essa mudança ela é bem perceptível a partir de 1816, tá? Quando Dom João chama a missão francesa. Este livro
é o primeiro, né, considerado, ele é realmente o primeiro livro de música no Brasil. E ele foi feito pelo Joaquim Le Breton, que era membro da comissão francesa que veio para o Brasil, e ele fez o primeiro livro de música em homenagem ao Neukomm, Sigismund Neukomm, que era austríaco, mas também era membro da Sociedade da Academia Real de Ciências de Paris. Nessa missão veio um grande artista, grande pintor, chamado Debré, o Debré, né? Jean-Baptiste Debré. E o Debré, que é referência de história para os livros, né, do que ele deixou, dos desenhos, das pinturas, do cotidiano, dos escravos, das famílias ricas, dos aristocratas, né, do senhor de engenho, são referências de estudo até hoje para a historiografia brasileira. Porque aqui o Debré pinta a aclamação de Dom João VI, a aclamação depois de Dom Pedro I e aqui a aclamação de Dom Pedro II. Duas revoluções de caráter republicano no Nordeste e que tiveram participação ativa do Ceará, a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador de 1824, foram sob influência francesa, sobretudo, as ideias republicanas. Foi a preparação para o que veio depois, logo depois, que foi a Belle Époque. A Belle Époque, na verdade, ou época bela, né, digamos assim, ao pé da letra, isso vem da Europa. Na verdade, o que é Belle Époque? É porque naquele momento, ali aquele período que antecede ali a Primeira Guerra Mundial, um período muito intenso na Europa, né, onde era o centro de estudo, Europa, mas Paris. Por que Paris? Paris era a cidade do centro da cultura, das artes, da pintura, da escultura. Quem queria ser artista? Paris. A minha teoria é de que a Belle Époque fortalezense ela começou exatamente na literatura. Ela começou justamente na Academia Francesa. Existiu aqui em Fortaleza uma Academia Francesa. Já havia uma influência ideológica republicana, oriunda da Revolução Francesa e dos postulados da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Que era formada pelo Rocha Lima, ele era o principal elemento, o Rocha Lima, o Capistrano de Abreu, Tomás Pompeu, era um grupo bom. E esse grupo começou a se reunir exatamente em 1873. Então, para mim, esse é o momento, o pontapé inicial da Academia Francesa e também da Belle Époque fortalezense. Eram jovens intelectuais daquele tempo. Um que era um pouco mais velho, que era o Rodolfo Teófilo, também pertenceu à chamada Academia Francesa. Baudelaire, por exemplo, foi fonte de inspiração para muitos poetas simbolistas brasileiros. E até, anteriormente aos simbolistas, os românticos, né? Eu mesmo tive a felicidade de traduzir um poema do Baudelaire, um poema em que intitulou de Recolhimento, que é justamente falando da necessidade que nós temos de, às vezes, nos recolhermos a nós mesmos com a nossa dor. Diz ele lá, ser sábia, ó minha dor, e fica mais tranquila. Mas logo em seguida, na década seguinte, em 1880, houve aqui a criação do Clube Literário. Foi um movimento que conseguiu introduzir no Ceará o realismo. E esse realismo cearense, a base dele era o realismo francês. Esse movimento surgiu e veio a Padaria Espiritual, veio o Centro Literário, a Academia Cearense de Letras, essas instituições que foram sendo fundadas, o Instituto do Ceará, e a tendência é esse enveredamento mais para uma cultura francesa.
a cidade de Paris aparece, né, como uma espécie de modelo, né, não só arquitetônico, mas também, vamos dizer assim, do próprio modo de vida das pessoas, né. Os códigos de obras e posturas municipais, eles passaram a ditar, né, normas de conduta, né, para as pessoas, né, como é que as pessoas tinham que se vestir, como é que elas tinham que se comportar, né, como é que elas tinham que viver em sociedade, né. Então aí no final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter, né, aquilo, né, que alguns estudiosos, né, e com destaque para o Sebastião Ponte, historiador, né, ele escreve um livro muito interessante chamado Fortaleza Belle Époque, né, é que nós vamos ter, né, conduzido, né, pelas classes dominantes de Fortaleza, né, formadas por políticos, por empresários, por alguns industriais, capitalistas, né, eles vão criar essa feição da cidade de Fortaleza, né, voltada à questão do aformoseamento. Ela durou 60 anos, né? Foram 20 anos do século XIX e 40 do século XX. Ao que me consta, o seminário arquidiocesano é o mesmo seminário da Prainha. Nele estudaram pessoas como o Padre Cícero e como Dom Helder Câmara, para citar só alguns. Por aí nós vemos o manancial de cultura que ele proporcionava a quem tinha a honra de nele estudar. Primeiro, diríamos, dirigente, que foi o padre Pierre Auguste Chevalier, que era um homem santo, quase santo, e que realmente deu o norte para aquela brilhante entidade. O Colégio da Imaculada Conceição, uma obra-prima humana e divina. É uma coisa incrível o que aconteceu e acontece ali. Principalmente se considerarmos que a época da sua fundação, 1865, as mulheres não tinham onde estudar com qualificação. As famílias não tinham confiança em que elas estudassem, nem achavam que as mulheres deviam estudar. E foi o Colégio da Imaculada Conceição que transformou a vida das mulheres. A partir dali foi que começaram a surgir escritores cearenses. Desde o início, elas foram, por isso que estamos trazendo só coisa ligada à França. Desde o início, elas foram geridas por irmãs de São Vicente de Paulo. No começo, vieram 7. 6 eram francesas e uma outra, acho que era portuguesa. E aqui, com a riqueza do algodão, a cotonicultura, a partir de 1860, essa riqueza do Ceará com a cotonicultura, a elite, digamos assim, essa classe mais elitizada, percebeu a necessidade de quê? De fazer um processo civilizador na cidade. O Ceará era uma grande fazenda de algodão, que foi o segundo ciclo econômico de grande importância, de grande relevância nosso aqui, né, que teve como primeiro pioneiro, né, o ciclo da carne de sol, do charque, né, como ficou conhecida a carne do Ceará. Mas nesse período era o algodão, né, que dava as cartas. Dessa presença francesa legalizada e proveitosa, é a fundação, a instalação aqui da empresa Irmãos Boris, Frère Boris. Então foi exatamente aí que foi definido, né, o Porto de Fortaleza, né, através de uma grande orquestração política, né, como sendo o terminal marítimo, por onde as exportações de algodão, de óleo, de mamona, de peles, essa coisa toda, sairiam, né, e por onde também chegavam, né, uma série de insumos, máquinas e tal, né. Ou seja, o Ceará com isso colocou
a sua cabeça, né, sua cara no mundo ocidental através do comércio, né, internacional, né, começando um ciclo, né, virtuoso importante. Tornaram-se os grandes exportadores de algodão para a Europa. Então, eles eram sinônimos da riqueza. Quando você queria, no sertão, se referir a uma pessoa rica, disse, é um Boris, é um Boris. Trazer mercadorias para cá da França. Você ganhava um dinheiro e ia para a França, ia para Paris. Trazer os perfumes franceses, as especiarias que vinham da França para cá, os tecidos, os perfumes. As músicas de carnaval diziam isso. Eu vou mandar meu filho para Paris, eu quero ver o meu guri feliz, deixar que ele faça tudo aquilo que eu não fiz. Então, mandar para Paris, né? Quer dizer, que era a civilização, que era o tempo moderno, que era o modernismo, era em Paris. Je peux témoigner que la présence française dans beaucoup de villes du Ceará a apporté du progrès et de la croissance. Je vois dans ce projet une initiative précieuse, porteuse de sens et porteuse également par des réalisateurs particulièrement déterminés à montrer à la fois la mémoire de cette relation entre le Ceará et la France et l'avenir. Et partager avec le public français l'histoire de l'influence française au Ceará à travers un projet comme le Ceará français, c'est ouvrir une nouvelle voie de dialogue culturel. Et ça permettra effectivement de montrer au public français une autre facette de la relation franco-brésilienne, ancrée dans une région dynamique, chaleureuse et créative. C'est une manière de reconnaître la richesse de l'histoire partagée et de faire vivre cette mémoire de façon contemporaine. Et je vois qu'elle pourrait intéresser des institutions qui participent aux échanges culturels, soit universitaires ou la Maison de l'Amérique latine par exemple, ou la Chambre de commerce franco-brésilienne qui est présente à la fois au Brésil, à Fortaleza et également à Paris. Donc nous avons travaillé avec ces acteurs pour permettre au public français de découvrir cette série particulièrement intéressante. Nós tivemos diferentes fases de desenvolvimento e da economia do Ceará. Em determinado momento nós tivemos ali as charqueadas, depois a economia do algodão. E mais modernamente, o que atraiu os franceses para cá foi o vento. Eu gosto de brincar e de sintetizar que foi o vento, tanto pelas energias renováveis, também quanto pelos esportes náuticos, principalmente o kitesurf. Durante 6 meses do ano se instalam aqui muitos europeus, sobretudo no período de baixa estação lá, ou seja, no período que faz no inverno lá, que é no nosso segundo semestre aqui, de julho até dezembro, onde os franceses, os europeus, em especial os franceses, vêm muito para cá, se instalando lá em Aracati, Capuí, Jericoacoara, enfim, em Caraizinho de Amontada, praticando os esportes náuticos como o kitesurf. E essas pessoas, elas terminam fazendo com que essa cultura, essa influência cultural seja resgatada cada vez mais. A relação entre o Ceará e a França tem sido marcada pelo respeito recíproco e por parcerias muito importantes. Seguimos fortalecendo cada vez mais os laços em áreas como educação, cultura, turismo e economia. É muito importante considerar que neste momento os franceses estão aqui através da CARE, trabalhos e dos projetos que o Instituto CARE promove, é o cuidado que estes novos investidores, estes novos franceses têm, porque para além do aspecto económico, para além do aspecto financeiro, a preocupação que a França tem em termos culturais, em termos de resgate da dignidade das pessoas, em termos de valorizar as comunidades onde estão situadas e resgatar, no fundo, parte da história, porque uma coisa é importante, nós sabemos que se não houver passado e presente não há futuro. Eu queria realçar um pouco essa preocupação que estes novos franceses
do século XXI têm não só no aspecto de investimento económico, mas principalmente no aspecto cultural e de resgatar a parte da história que é tão importante na formação do Brasil e do Ceará. Viva todos os forasteiros, porque nós devemos tudo a eles. Tudo que nós somos hoje, nós devemos a eles de forma aprimorada, inclusive, porque o cearense é esse cara engenhoso, ele é criativo. Então, tudo que nos ensinaram, nós estamos tentando sobrepujá-los, né? Então, estamos convivendo nesse mundo bacana e uma sorte que nós estamos tendo, também que é muito importante. Os nossos governantes, eles estão há 30 anos que nós estamos numa posição extremamente positiva. Todo mundo querendo construire un pouco mais, construire, que eu digo, soluções. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est une convergence très forte entre les priorités économiques et de développement du Sierra et les domaines d'excellence de la coopération française. Dans l'énergie éolienne, nous avons l'exemple de Caire, qui est également investi dans les projets d'hydrogène vert. Nous avons dans le domaine de la distribution le Roi Merlin, Carrefour. Dans le domaine du traitement de l'eau, nous avons par exemple l'Agence française de développement, nous avons des coopérations en matière scientifique, des technologies éducatives, de tourisme durable avec beaucoup de Français qui viennent s'implanter ici, dans le Sierra. Les entreprises françaises sont présentes, les Français investisseurs individuels le sont également parce qu'ils trouvent ici un écosystème innovant, une volonté politique et des partenaires engagés. On pourrait dire que la présence française et finalement la coopération entre la France et le Sierra, ce n'est pas seulement une chose du passé, mais c'est la construction d'un futur ensemble sur des bases qui se renouvellent constamment. Importante é a gente entender o papel da França na transição energética do Brasil. Isso no início do século, final do século XX, início do século XXI. Praticamente foi quando começou a utilização de energias renováveis no Brasil. A CIF, nomeadamente na altura, era o braço de energias renováveis do grupo EDF. No ano 2000, assinou com a nossa empresa, na altura a Braselco, o primeiro contrato de desenvolvimento de projetos de energia eólica e energia solar. Quero-vos dizer que esse contrato na altura foi muito importante e a CIF acabou por estar aqui vários anos. Eu dirigi, digamos, os negócios da CIF aqui no Brasil, nomeadamente aqui no Ceará, e pode-se dizer que nos tempos modernos foi o primeiro grande investimento em termos de energias alternativas. Nessa parte de energias renováveis, nós temos a Caire, a multinacional com capital francês, que tem a sua sede no estado do Ceará, aonde uma grande empresa francesa chamada CIF, subsidiária da EDF, Électricité de France, que é do governo francês, se estabeleceu no Brasil e começou a desenvolver os seus projetos de energias renováveis aqui no Ceará. No varejo posso citar a Leroy Merlin, que nós carinhosamente chamamos de Leroy Merlin, né, que é uma gigante francesa do varejo. Temos também a Saint-Gobain, que é uma indústria voltada muito fortemente para o setor de construção civil, que tem fábrica aqui no Ceará, e temos muitas outras também. Inicialmente a sede ficava no Rio, mas durante um tempo o presidente dessa companhia foi o Armando Abreu, que hoje é o presidente da AQUE. De turismo, hotelaria e energias renováveis. Temos também indústrias francesas aqui, temos empresas do varejo, né? Mas esses três segmentos, sem dúvidas, para mim, são os que mais crescem e têm mais atraído investidores. E a Caire, que chegou no final de 2017, tem implantado seus projetos de energias renováveis. O Ceará e o Brasil têm grandes empresas francesas, desde o seu passado, acreditando na economia do nosso país. O nosso país ele teve uma forte influência europeia, né, holandeses, italianos, e portugueses e também franceses.
E essa relação que esse ano faz 200 anos, França-Brasil, e aqui no nosso estado, a nossa capital, Fortaleza, perpassa. A Aliança Francesa foi fundada 82 anos atrás pelo Bertrand Bourris, que veio da França para cá, e ele fundou essa instituição que, se eu não me engano, é uma das primeiras alianças francesas do Brasil. Eu acho que a primeira foi no Rio de Janeiro, mas também teve a Aliança Francesa de Fortaleza, e além da sede atual que nós temos, que já tem uns 20 anos. Né? Porque a aliança não tem um fim lucrativo, é um fim do desenvolvimento, proporciona a possibilidade do aprendizagem da língua e da cultura francesa a estudantes brasileiros que vão se especializar na França, na área da medicina, na área da história, na área da filosofia, da literatura, dos mais diversos campos. Porque é realmente um lugar especial na cidade. É um lugar onde que você sente o espírito francês, mas é uma abertura também para as culturas locais. É um lugar que não tem nenhuma comparação possível com outro lugar. Você entrar na Aliança Francesa é especial. E realmente trabalhar aqui é eu não sei se você fala assim, uma chance, né, para mim de entrar nesse mundo. Essa magia ficou ainda hoje, perdura essa magia do francês como uma língua de inteligência, de crítica, de arte. Então ficou o francês. E aí muitos alunos vêm à Aliança Francesa com esse intuito, não sei por que estou fazendo francês, e quando eles começam a ver, eles começam a ligar esse imaginário que ficou relacionado à língua francesa. Fortaleza, se a gente andar pelo centro, assim com um olhar um tanto quanto agudo, a gente percebe ainda, né? Porque já teve mais, né? As fachadas das casas, os jardins, ali onde hoje é a Caixa Econômica, que era o Rotisserie, né? Olha o nome francês, Rotisserie. E aquele outro prédio da esquina, que eu não sei o que é hoje lá, o Excelsior, né? São assim, um tanto quanto a farmácia Pasteur, olha o nome, né? Pasteur. Dos boxes, o estilo das casinholas que eram usadas, eram europeus, né? Podia ter alguma influência forte francesa, mas que era europeu. Inclusive, tudo vinha, naquela época tudo era importado. Se você queria construir, o cimento era importado, né? A madeira era importada, o ferro era importado, o alumínio era importado, tudo era importado. O Adolf Hebster, né? Quando ele fez, que era um engenheiro pernambucano que veio para cá, em 1875, ele faz a planta de Fortaleza. E ele faz aquela divisão do centro histórico de Fortaleza com os boulevards. E as avenidas em Fortaleza eram chamadas Boulevard. Que era o Boulevard da Conceição, a Avenida Dom Manuel, né, porque ela chegava até o Seminário da Prainha, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, o Boulevard Duque de Caxias, né, Avenida Duque de Caxias, e o Boulevard do Imperador, né, Avenida do Imperador. E o limite norte era o mar. Então você vê que as nomeações e a estrutura da divisão, inclusive urbana da cidade, a estrutura, essa organização, ela é essencialmente francesa. França, e inspirada, em certo sentido e de certo modo, né, assim, no prefeito e no Barão Haussmann de Paris, né, assim, foi feito isso. Então Fortaleza ela tem várias particularidades, várias relações com a França, tá? Que isso é muito pouco estudado, muito pouco comentado, né? Mas é verdade isso. Isso é muito emblemático para a história cearense. Imprimiram costumes também. Eles próprios se vestiam como franceses que eram, né? E os ricos, as elites, começaram a imitar. Alguns usavam fraque, que era um paletó comprido, que vinha muito abaixo dos joelhos, né? Quer dizer, um calor esses trajes franceses, mas ai de quem não usasse. Além do mais, botavam uma cartola francesa. Na minha época, na época da minha mocidade, ela existia no penteado da mulher, nas vestes, né?
Elas compravam aqueles coisas com os manequins, né? E vinha a moda francesa ali, toda comida, muita comida era copiada da França. Eu conheci um cara que tinha um restaurante aqui na Varjota, o Petit Saint-Tropez, na Frederico Borges. E que estava sempre cozinheiro, não sabia cozinhar, pegou o restaurante de gaiata, tudo. Aí ele falou, vem cá, tu francês, tu não quer ficar um pouquinho mais por aqui? Eu fiquei com ela. Porque eu falei que eu tomei água da cajesta e que eu fiquei viciada. Café Art Maison, Café Riche. Tinha uma loja chamada Torre Eiffel, né? Torre Eiffel, né? A placa lá da garapeira do Bem Bem tinha sido alterada. Alguém sugeriu e ele pegou corda, Garrapière Bien Bien. A garapeira do Bem Bem. O nosso conterrâneo chegou lá no Rio de Janeiro, tinha um sujeito lá cantando músicas francesas, vestido de francês. Ele, parabéns, rapaz, falando francês. Aí ele disse, rapaz, tu canta francês, você é um grande cantor. De qual parte da França você é? Não, eu sou lá de Heriotaba, lá do Ceará. Existia um francês que trabalhava na fábrica de tecido de Maranguape, Blacqueret. O nome dele era o Blacqueret. E o Blacqueret se ofereceu como voluntário, sem avisar nem a família, se ofereceu como voluntário para lutar ao lado da França na Segunda Guerra Mundial. E foi convocado. E conseguiu sobreviver. Lá vem o francês depois da guerra, o Blacqueret, o francês de Maranguape. Lá vem ele. E a mulher dele, Dona Juliette, né, resolveu organizar uma recepção a rigor. Quando ele chegou lá, como um herói, fardado e tudo, né, mais de uma centena de crianças o receberam cantando o hino da França, que a mulher dele tinha ensaiado, a Dona Juliette, tinha ensaiado com as crianças. Eu ainda encontrei um sobrevivente, um desses meninos eu encontrei, nonagenário lá em Maranguape, entrevistei, e ele com lágrima nos olhos cantou Allons enfants de la patrie, et de gloire est arrivé, prévenez-nous de la tyrannie, l'étendard sangré élevé. Foi bem, cantou em altos brados lá, chorando. A França é parte da nossa alma, da alma cultural brasileira. E essa homenagem, esse trabalho que está sendo feito aqui nos 200 anos desses 2 séculos de aproximação, é um trabalho meritório, que merece todos os nossos aplausos, porque a França, a cidade da luz, a vida de Paris, com todas as suas novidades, foram realmente maravilhosas para esse país e especificamente para o nosso estado. Viva a França!